Antes que impérios caíssem diante da fé, antes que reis se curvassem a novos deuses, havia uma mulher que governava com fogo, sangue e força de vontade de ferro. Nas florestas sombrias e nos reinos ribeirinhos da Rus de Kiev, um nome se tornaria lenda: Olga de Kiev. Nascida em uma época em que o poder era tomado, não concedido, ela saiu da obscuridade para se tornar regente de um reino fragmentado, governando em nome de seu jovem filho Sviatoslav, a primeira de Kiev, dos anos 945 a 957, mas a história dela não é de um governo tranquilo. É uma história marcada pela vingança. Quando seu marido, Igor de Kiev, foi brutalmente assassinado pelos Drevlianos, eles esperavam submissão, talvez até casamento. Em vez disso, eles desencadearam algo muito mais aterrorizante. O que se seguiu não foi apenas vingança. Foi aniquilação calculada. Emissários enterrados vivos, cidades reduzidas a cinzas. E ainda assim, essa mesma mulher, temida em todas as terras por sua astúcia implacável, mais tarde passaria por uma transformação. Batizada no cristianismo, ela adotou o nome Helena, tornando-se a primeira governante dos Rus a aceitar a nova fé, décadas antes de seu neto Vladimir, o Grande, transformá-la na alma de uma nação. Esta não é apenas a história de uma rainha. Esta é a história da maior vingança da história. Muito antes de se tornar a mulher mais temida nas terras dos Rus, as origens de Olga de Kiev estão envoltas em mistério e incerteza, meio lenda. Até mesmo sua data de nascimento se perde nas fendas do tempo, situada em algum momento entre os anos 890 e 925, numa época em que registros eram escassos e o poder era escrito com sangue, não com tinta. De acordo com a crônica primária, Olga era de origem vareg viking, nascida nas terras do norte de Pleskovsk. Esses não eram territórios pacíficos, mas zonas de fronteira moldadas por comerciantes, saqueadores e senhores da guerra do mundo nórdico. Se dermos crédito às crônicas, ela pode ter sido originalmente conhecida como Helga, um nome enraizado na antiga tradição nórdica. Só isso já a coloca entre uma linhagem feroz de guerreiros do mar e sobreviventes endurecidos. Pessoas que conquistaram influência ao longo das grandes rotas fluviais que iam do Báltico até Bizâncio. Mas a ascensão de Olga não começaria com a conquista. Ela começaria com o casamento. Ela se casou, provavelmente na adolescência, com Igor de Kiev, herdeiro de um reino em crescimento, mas instável. Igor era filho de Rurik, o chefe vareg semi-lendário que foi convidado ou tomou o poder à força sobre as tribos eslavas e fínicas do norte. Com a chegada de Rurik, veio a fundação do que se tornaria a dinastia Ruríkida, uma linhagem governante que dominaria a Europa Oriental por séculos. No entanto, quando Rurik morreu, Igor ainda era uma criança. O poder então caiu nas mãos de uma figura formidável, Oleg, o profeta. Atuando como regente, Oleg não era um mero administrador provisório, ele era um conquistador e estrategista que transformou uma rede solta de tribos em algo muito mais perigoso. Marchando para o sul, ele tomou a cidade de Kiev, declarando-a a mãe das cidades da Rus, e forjou o início de um estado unificado. Sob o governo de Oleg, foram lançadas as bases do poder, sistemas de tributo foram impostos, rotas comerciais asseguradas e tribos rivais subjugadas. Quando Igor atingiu a maioridade e assumiu o controle, ele herdou não apenas um trono, mas uma coalizão volátil mantida unida pela força e pelo medo. Foi nesse mundo que Olga assumiu seu lugar como princesa. Quase nada foi registrado sobre seus primeiros anos na corte, mas o silêncio na história muitas vezes esconde preparação. Cercada por guerreiros, diplomatas e facções rivais, Olga deve ter aprendido rapidamente como o poder funcionava entre os Rus. As alianças eram frágeis, a lealdade era comprada e a fraqueza era fatal. Ela deu a Igor um filho, Sviatoslav, o primeiro de Kiev, garantindo a linha de sucessão.
Mas enquanto Igor governava, Olga observava e esperava. A morte de Igor de Kiev não foi um assassinato simples. Foi um ato calculado de desafio que destruiu o frágil equilíbrio que mantinha a Rus de Kiev unida. Entre as tribos sob sua influência, os drevlianos se destacavam como orgulhosos e resistentes, ligados à Rus por meio de tributos e uma aliança instável. Eles já haviam lutado ao lado deles em campanhas contra Bizâncio e pagavam tributos sob Oleg, o profeta, mas após sua morte essa lealdade começou a se desfazer. Recusando-se a continuar os pagamentos, eles redirecionaram sua lealdade para seus próprios líderes, sinalizando uma rebelião aberta. No ano de 945, Igor respondeu da única maneira que um governante de sua época poderia, com força. Ele marchou sobre a capital drevliana e, diante da ameaça de seu exército, os drevlianos se submeteram e pagaram tributo. Deveria ter terminado ali, uma demonstração rotineira de domínio em um estado fronteiriço volátil. Mas quando Igor se afastou, algo mudou. Seja por ganância, pressão para garantir mais riqueza ou desejo de reforçar sua autoridade, ele tomou uma decisão fatal. Ele voltou, desta vez com apenas uma pequena escolta, buscando extrair ainda mais das pessoas que já havia subjugado. Para os drevlianos, isso já não era mais política, era extorsão. Desta vez, eles não cederam. Em vez disso, eles capturaram o príncipe, tirando dele o poder, a proteção e a dignidade. Sua execução tinha o objetivo de enviar uma mensagem que ecoaria pelas florestas da região. De acordo com o cronista bizantino Leão, o Diácono, Igor foi submetido a uma morte das mais horríveis. As árvores foram dobradas, suas pernas amarradas aos troncos, e quando as árvores foram soltas, seu corpo foi violentamente despedaçado. Ao matar Igor, os drevlanos acreditaram que haviam eliminado uma ameaça. Eles acharam que haviam quebrado o domínio de Kiev sobre suas terras. O que eles não perceberam foi que tinham feito algo muito mais perigoso. Eles não destruíram o poder, eles o provocaram e, ao fazer isso, prepararam o terreno para um dos atos de vingança mais implacáveis da história. Após a morte brutal de Igor no ano de 945, o poder na Rússia de Kiev não entrou em colapso como os drevlianos esperavam. Ele se fortaleceu. No centro do poder agora estava Olga de Kiev, governando como regente para seu jovem filho. Para o mundo exterior, ela podia parecer vulnerável, uma viúva cercada por tribos ambiciosas, governando no lugar de uma criança. Mas os drevlianos a entenderam completamente errado. Encorajados pelo sucesso, eles tomaram uma atitude que revelou tanto arrogância quanto um erro de cálculo fatal. Eles enviaram emissários a Kiev, propondo que Olga se casasse com o príncipe deles, Mal, o próprio homem responsável pela morte do marido dela. Não era apenas uma oferta, era uma declaração de domínio, uma tentativa de incorporar Kiev ao domínio deles por meio de uma humilhação disfarçada de diplomacia. Quando os 20 emissários drevlianos chegaram de barco a Kiev, entregaram sua mensagem com confiança, esperando submissão. Em vez disso, foram recebidos com calma e compostura. Olga ouviu e então respondeu com palavras que escondiam muito mais do que revelavam. Ela disse a eles que a proposta deles a agradava, que seu marido não poderia voltar dos mortos e que ela desejava homenageá-los publicamente diante de seu povo. Ela os instruiu a voltar para o barco e esperar com orgulho, prometendo que no dia seguinte seriam levados à sua corte em uma demonstração de respeito condizente com seu status. Os enviados, convencidos de que haviam tido sucesso, obedeceram sem suspeitar de nada. No dia seguinte, tudo aconteceu exatamente como ela havia dito. O povo de Kiev saiu para receber os drevlianos e os levantou ainda sentados em seu barco, carregando-os como se fosse uma grande procissão. Os enviados acreditaram que isso era uma grande honra, mas por trás dessa cerimônia havia uma armadilha já preparada. Uma grande vala havia sido cavada no dia anterior sob as ordens de Olga. Quando a procissão chegou ao seu pátio,
O barco e os homens dentro dele foram subitamente jogados na cova. Terra foi jogada sobre eles enquanto lutavam, enterrando-os vivos. A própria Olga se inclinou sobre a borda, observando-os sufocarem, e friamente perguntou se eles estavam gostando da honra. Não foi apenas uma execução, foi uma mensagem, o primeiro ato de uma campanha calculada de terror. Mas Olga estava longe de terminar. Ela enviou uma mensagem de volta aos Drevlianos, pedindo que enviassem seus homens mais distintos, líderes dignos de escoltá-la até o príncipe Mal com a devida honra. Sem saber do destino da primeira delegação, os Drevlianos atenderam ao pedido, enviando um segundo grupo composto por sua elite. Quando esses homens chegaram a Kiev, Olga os recebeu com aparente generosidade, oferecendo-lhes a oportunidade de se banharem antes de encontrá-la. Na cultura da época, esse era um gesto de hospitalidade e respeito. Os homens entraram na casa de banhos, esperando conforto e cerimônia. Em vez disso, Olga deu uma única ordem. As portas foram seladas e o prédio foi incendiado. Presos lá dentro, os nobres drevlianos foram queimados vivos, suas mortes ocultas sob a ilusão da cortesia real. Ainda assim, a vingança de Olga ainda não estava saciada. Ela enviou outra mensagem, desta vez pedindo que os Drevlianos preparassem um grande banquete fúnebre na cidade onde Igor havia sido morto. Ela alegou que queria chorar devidamente por seu marido junto ao túmulo dele. Acreditando que sua raiva havia sido apaziguada e ansiosos para encerrar o conflito, os Drevlianos concordaram. Olga chegou com um pequeno séquito e, fiel à sua palavra, chorou sobre o túmulo de Igor e realizou um banquete fúnebre. Os Drevlianos se juntaram a ela, bebendo muito no que acreditavam ser uma reconciliação. Mas à medida que a noite avançava e seus sentidos ficavam entorpecidos, Olga deu o sinal. Seus homens atacaram os Drevlianos sem aviso, massacrando-os onde estavam sentados. As crônicas afirmam que 5.000 Drevlianos foram mortos naquela única noite e que a própria Olga circulava entre seus guerreiros, incentivando-os e garantindo que ninguém fosse poupado. Com a liderança deles destruída, Olga voltou para Kiev para preparar o golpe final. Ela reuniu um exército e marchou sobre a capital drevliana, a mesma cidade onde Igor havia sido assassinado. A campanha começou com força avassaladora e a resistência drevliana foi forçada a recuar para dentro de suas muralhas. Ainda assim, a cidade resistiu. Por um ano, o cerco se arrastou sem uma vitória decisiva. A fome e o cansaço dominaram os defensores, mas eles se recusaram a se render, sabendo o que os aguardava se o fizessem. Então, Olga mudou de tática. Ela enviou uma mensagem para a cidade oferecendo condições que pareciam quase misericordiosas. Ela apontou que outras cidades já haviam se rendido e agora viviam em paz, pagando tributos e continuando com suas vidas. Por que, ela perguntou, essa cidade deveria escolher a fome em vez disso? Os Drevlianos responderam que aceitariam pagar tributo, mas ainda temiam sua vingança. Olga respondeu que já havia se vingado o suficiente pelo assassinato de seu marido e pela morte de seus enviados. Ela pediu apenas um pequeno sinal de submissão, 3 pombos e 3 pardais de cada casa. Parecia absurdamente indulgente. Aliviados e esperançosos, os Drevlianos concordaram imediatamente. Mas, mais uma vez, a misericórdia de Olga era uma ilusão. Ela mandou que soldados amarrassem pedaços de pano embebidos em enxofre em cada pássaro. Na calada da noite, eles atearam fogo nos pássaros e os soltaram. O instinto levou os pássaros de volta aos seus ninhos sob os telhados das casas da cidade. Logo, os incêndios começaram a se espalhar. Então eles se multiplicaram. Depois eles consumiram tudo. A cidade pegou fogo de uma vez só, chamas irrompendo de cada canto, cada casa, cada estrutura. O pânico se espalhou enquanto os habitantes fugiam do inferno, apenas para serem encontrados pelas forças de Olga que os aguardavam. Com a cidade em chamas, seus soldados abateram quem tentava escapar. Outros foram capturados ou escravizados. No final, Olga não apenas vingou seu marido.
Ela reafirmou o controle absoluto sobre seu reino. Sua campanha contra os Drevlianos não foi uma brutalidade aleatória. Foi metódica, crescente e inesquecível. Cada ato foi planejado para enviar uma mensagem mais forte do que o anterior. A rebelião não seria apenas punida, seria aniquilada. Em meados do século X, a história de Olga de Kiev tomou um rumo dramático, afastando-se do fogo e da vingança e se voltando para a fé e a diplomacia. Na década de 950, ela empreendeu uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas o futuro espiritual de seu reino. Ela viajou para Constantinopla, o brilhante coração do Império Bizantino, para se encontrar com o imperador Constantino VII. Foi um movimento ousado que sinalizou que Olga não era mais apenas uma governante regional, mas uma figura atuando no palco dos grandes impérios. As fontes sobreviventes, 3 em particular, apresentam retratos marcantemente diferentes do que aconteceu. O relato mais formal vem do livro das cerimônias, um guia detalhado do protocolo da corte escrito ou encomendado pelo próprio Constantino, o VII. Neste texto, a visita de Olga é apresentada como um modelo de encontro diplomático, cuidadosamente coreografado de acordo com o costume bizantino. Ela é retratada não como uma bárbara estrangeira, mas como uma governante respeitada, recebida com honra. Sua comitiva incluía nobres e príncipes da Rus, dezenas de mercadores e até mesmo um padre chamado Grigori. A mensagem é clara. Olga chegou não como uma suplicante, mas como uma soberana em pé de igualdade, participando de diplomacia de alto nível. Outras fontes, porém, relatam outra história. Relatos bizantinos e eslavos posteriores, como os preservados na crônica primária, transformam sua visita em algo muito mais dramático e simbólico. Nessas narrativas, a jornada de Olga se torna não apenas política, mas espiritual, um ponto de virada onde a temida governante dos Rus encontra o poder e a grandeza do cristianismo. A cidade de Constantinopla, com suas igrejas imponentes, cúpulas douradas e rituais elaborados, teria representado um contraste marcante com as tradições pagãs de sua terra natal. Aqui diz-se que Olga abraçou uma nova fé. De acordo com essas tradições, ela foi batizada durante sua estadia, adotando o nome cristão de Helena, um ato que a marcou como a primeira governante dos Rus a se converter ao cristianismo. Algumas versões embelezam ainda mais a história, afirmando que Constantino, o VII, ele próprio, serviu como seu padrinho. Um gesto simbólico que elevou seu status e forjou um vínculo político entre Kiev e Constantinopla. Seja literal ou lendária, o significado é claro. Olga estava assumindo uma nova identidade, que mesclava estratégia política com transformação pessoal. De acordo com a crônica primária, Olga morreu de doença no ano de 969. Seu filho chorou por ela com grande lamento, assim como seus netos e todo o povo. Eles então a levaram e a enterraram em seu túmulo. Embora ele desaprovasse a tradição cristã de sua mãe, Sviatoslav atendeu ao pedido de Olga para que seu sacerdote Gregório realizasse um funeral cristão sem o ritual pagão do banquete fúnebre. Seu túmulo permaneceu em Kiev por mais de 2 séculos, mas foi destruído pelos exércitos mongóis tártaros de Batu Khan no ano de 1240. No momento de sua morte, parecia que a tentativa de Olga de transformar a Rus de Kiev em um território cristão havia sido um fracasso. No entanto, a missão cristianizadora de Olga seria concretizada por seu neto Vladimir, que adotou oficialmente o cristianismo no ano de 988. A crônica primária destaca a santidade de Olga, em contraste com os pagãos ao seu redor durante sua vida, assim como a importância de sua decisão de se converter ao cristianismo. Olga é venerada como santa nos países de língua eslava oriental, onde as igrejas utilizam o rito bizantino. A crônica primária observa isso sobre Olga. Ela foi a precursora da terra cristã, assim como a alvorada precede o sol, como o amanhecer precede o dia. Pois ela brilhava como a lua à noite e era radiante entre os infiéis como uma pérola no lodo, já que o povo estava manchado
e ainda não havia sido purificado de seus pecados pelo santo batismo. Mas ela mesma foi purificada pela sagrada purificação. Ela foi a primeira da Rus a entrar no reino de Deus, e os filhos da Rus assim a louvam como sua líder. Pois desde sua morte ela tem intercedido junto a Deus em favor deles. Em uma época de turbulência e conflito incessante, Margarida surgiu como um farol de resiliência e destino em meio ao caos que consumia a Inglaterra. Para compreender a magnitude da jornada de sua vida, é preciso primeiro desvendar a saga épica de sua época. Margarida nasceu sob a sombra de um legado profundo, filha de Eduardo, o exilado, o legítimo herdeiro ao trono inglês. Eduardo era filho de Edmundo Braço de Ferro, um rei guerreiro que caiu em batalha, cuja morte no ano de 1016 anunciou a ascensão de Canuto, o Grande. Canuto, um governante astuto e formidável, havia forjado um pacto com Braço de Ferro. Se um morresse, a linhagem do outro herdaria o reino. Fiel à sua natureza, Canuto, sempre o estrategista astuto, procurou extinguir a linhagem de seu rival. Ele enviou o pequeno Eduardo, agora conhecido como o Exilado, e seu irmão para a corte do rei Olavo da Suécia, tramando a morte dos garotos. No entanto, o destino queria outra coisa. Olavo, apesar do plano traiçoeiro de Canuto, poupou os jovens príncipes. Assim, Eduardo e seu irmão embarcaram em uma jornada perigosa pelas cortes da Rússia e da Europa, eventualmente encontrando refúgio nas distantes terras da Hungria. Lá, Eduardo se casou e teve 3 filhos, entre eles Margarida, junto com seus irmãos Edgar Ateling e Cristina. Criada no ambiente devoto e sagrado da corte húngara, os primeiros anos de Margarida foram marcados tanto pelo privilégio quanto pela piedade. A vida na Hungria proporcionou a Margarida certa estabilidade, embora sob o manto do exílio de seu pai. Eduardo, o exilado, tendo ajudado o rei André I a conquistar a coroa húngara, conquistou uma posição respeitável para sua família. No entanto, as correntes do destino voltaram a se agitar no ano de 1035, quando Canuto, o Grande, faleceu e seus filhos subiram ao trono inglês. A maré mudou quando Harda Canuto, herdeiro de Canuto, teve um fim misterioso e prematuro no ano de 1042, envenenado em um casamento, deixando o trono para Eduardo, o Confessor, o último filho de Etelredo, o Indeciso. Nesse cenário tumultuado e tão longe de casa, Eduardo, o Exilado, o verdadeiro herdeiro por meio de seu pai Edmundo Braço de Ferro, era dado como perdido. Eduardo, o Confessor, rei da Inglaterra, no entanto, logo ouviu rumores sobre seu sobrinho, o Exilado. No ano de 1057, o destino de Margarida tomou um rumo dramático, quando ela viajou para a Inglaterra com sua família após o chamado de seu pai, Eduardo, o Exilado. Eduardo, o herdeiro legítimo pelo sangue do lendário Braço de Ferro, havia sido convocado como possível sucessor de seu tio bisavô, o doente e sem filhos rei Eduardo, o Confessor. Mas o destino, como sempre, era volúvel. Com a chegada do pai de Margarida, Eduardo, o Exilado, ele teve um fim trágico, seja pelo veneno da traição ou pelos caprichos do destino. O trono inglês, um símbolo de grandeza e perigo, era famoso por sua história sangrenta, onde muitos reis encontraram sua morte prematura. Margarida, embora ainda fosse uma criança, viu-se presa na teia traiçoeira da política da corte inglesa. Seu irmão Edgar Eteling agora era o herdeiro legítimo, tanto por sangue quanto por lei. No entanto, o reino era um poço de turbulência e ambição. O governo ineficaz de Eduardo, o Confessor, havia desencadeado uma crise de sucessão, pois o trono era ferozmente disputado por 3 poderosos pretendentes. O primeiro entre eles era Haroldo Godwinson, o nobre mais rico e poderoso da Inglaterra, conde de Wessex e governante de fato do país. O segundo era Guilherme, o duque da Normandia, que reivindicava o trono com base em um juramento que supostamente lhe foi feito por Haroldo durante um cativeiro anterior. O terceiro era o lendário guerreiro viking Haroldo Hardrada, rei da Noruega, que reivindicava o trono com base em um pacto firmado por Harthacnut
com Magnus, o Bom, seu predecessor. Quando o rei Eduardo, o Confessor, faleceu em janeiro de 1066, o destino da Inglaterra ficou em jogo. O Itan, composto pelos grandes senhores, condes e bispos do reino, escolheu Haroldo Godwinson como o novo rei. A era dos reis vikings havia virado a Inglaterra de cabeça para baixo. E o Itan, não mais preso à linhagem de Alfredo, o Grande, considerou adequado nomear Haroldo, o mais poderoso entre eles, como o comandante de confiança para liderá-los. Mas as marés do destino estavam inquietas. Haroldo Godwinson triunfou em um confronto feroz em Stamford Bridge, onde derrotou e matou Haroldo Hardrada. Mas sua vitória foi passageira, pois o formidável duque Guilherme da Normandia o enfrentou na Batalha de Hastings. O confronto ecoaria pelos anais da história e Guilherme saiu vitorioso, conquistando o título de Guilherme o Conquistador, mudando para sempre o destino da Inglaterra. O irmão de Margarida, Edgar, foi momentaneamente aclamado como o legítimo rei da Inglaterra, mas, à medida que as forças implacáveis de Guilherme o Conquistador avançavam sobre Londres, os rumos do destino mudaram dramaticamente. O Itan, em vez de reunir coragem para defender sua cidade, traiu os seus próprios. Eles abriram os portões para as legiões de Guilherme, entregando Edgar nas mãos do conquistador. O nobre Edgar foi rapidamente levado para a Normandia, onde se tornou prisioneiro. Ele foi devolvido à Inglaterra no ano de 1068 e se reencontrou com Margarida e sua irmã Cristina. De alguma forma, os últimos descendentes de Alfredo conseguiram escapar do cativeiro normando e partiram para a região acidentada da Nortúmbria. Segundo a lenda, a mãe de Margarida, Ágata, viúva porém resoluta, tentou escapar das costas da Nortúmbria e retornar ao continente europeu com seus filhos. Mas a fúria dos elementos contrariou seus planos. Uma tempestade feroz atingiu sua embarcação, lançando-os para longe, até as regiões setentrionais da Escócia. Lá, no ano de 1068, eles naufragaram nas costas selvagens e indomadas do reino escocês. Nessa terra estrangeira, eles encontraram refúgio sob a proteção do rei Malcolm III, o ousado e lendário governante dos escoceses. De acordo com as crônicas de Orderico Vitalis, Malcolm havia viajado até a corte de Eduardo, o Confessor, no ano de 1059, buscando a mão da parenta de Eduardo, Margarida, em casamento. Assim, a tempestade que lançou Margarida e sua família na Escócia pode ter sido guiada pelo destino, conduzindo-a ao seu caminho predestinado. Malcolm III, viúvo com 2 filhos, Donald e Duncan, teria sido atraído pela união com uma das últimas integrantes remanescentes da Casa Real Anglo-Saxônica de Wessex. O casal se casou no ano de 1070, marcando uma união memorável que elevou Margarida ao estimado posto de rainha consorte. O casamento deles, um espetáculo de opulência e cerimônia, selou o destino de Margarida, de exilada a rainha. No entanto, o irmão de Margarida, Edgar, permaneceu como um símbolo inabalável de resistência contra a força avassaladora de Guilherme, o Conquistador. Sua audaciosa rebelião na Nortúmbria desencadeou uma retaliação catastrófica conhecida ao longo da história como a Devastação do Norte. No rigoroso inverno do ano de 1069, Guilherme desencadeou uma campanha brutal e implacável para esmagar a resistência dos nortúmbrios. A presença do último pretendente da Casa de Wessex ao trono, Edgar Eteling, provocou levantes ferozes entre os anglo-saxões, anglo-escandinavos e dinamarqueses. Determinado a quebrar o espírito de rebelião, Guilherme I subornou os dinamarqueses para que recuassem. Depois, ele voltou sua ira para o norte, empregando uma política impiedosa de terra arrasada. Os condados do norte foram devastados, seus campos queimados, suas cidades deixadas em ruínas. Alguns historiadores classificaram essas ações como genocídio. O livro do Juízo Final do ano de 1086 traça um quadro sombrio indicando que até 75% da população pereceu ou desapareceu. Em meio a essa tempestade de destruição, Margarida, sempre leal à sua família, certamente implorou a Malcolm que ajudasse seu amado irmão Edgar,
numa tentativa desesperada de restaurar seu legado perdido. No entanto, Guilherme o Conquistador foi formidável e astuto. No ano de 1072, com o norte completamente subjugado e seu poder restabelecido, ele avançou para o norte com um exército formidável e uma frota. Malcolm, o rei dos escoceses, e Guilherme se encontrariam em um encontro decisivo, conforme registrado pela crônica anglo-saxônica. Malcolm, reconhecendo a futilidade de continuar o conflito, jurou fidelidade a Guilherme e entregou seu filho mais velho, Duncan, como refém. Por meio desse ato, a paz foi firmada entre Guilherme e Edgar, selando o destino da Nortúmbria e da Escócia, que não mais lutariam contra o domínio de Guilherme. A união de Margarida e Malcolm deu frutos na forma de 8 filhos, sendo 6 filhos e 2 filhas. Margarida escolheu nomes para seus filhos que evocavam o passado lendário de sua linhagem. Eduardo, em homenagem ao seu pai, Eduardo o Exilado; Edmundo para seu avô, Edmundo Braço de Ferro; Etelredo para seu bisavô, Etelredo o Impreparado; e Edgar, uma referência tanto ao seu bisavô quanto ao seu irmão, Edgar Etelingo, que chegou a reivindicar brevemente a coroa inglesa. No entanto, ela também deu nomes clássicos aos seus filhos mais novos. Um recebeu o nome de Alexandre e o outro o de Davi. Margarida também deu a Malcolm 2 filhas, Edith, que forjou uma poderosa aliança ao se casar com Henrique I da Inglaterra, e Maria, que se casou com Eustáquio III de Bolonha. O biógrafo de Margarida atribui a ela uma influência civilizadora sobre seu marido Malcolm ao ler para ele narrativas da Bíblia. Ela instigou reformas religiosas e trabalhou para conformar as práticas da Igreja Escocesa às da Igreja Continental, que ela conheceu em sua infância. Devido a essas conquistas, ela foi considerada o exemplo perfeito de uma governante justa e, além disso, influenciou seu marido e filhos, especialmente seu filho mais novo, o futuro rei Davi I da Escócia, a ser um governante justo e santo. Os cronistas concordam em retratar a rainha Margarida como uma pessoa de caráter forte, puro e nobre, que teve uma influência muito grande sobre seu marido. Sua religião, que era genuína e intensa, seguia o estilo romano mais recente que ela implementou na igreja escocesa. Margarida se dedicava à caridade, servindo órfãos e pobres diariamente e lavando seus pés em honra a Cristo. Ela acordava toda noite à meia-noite para a liturgia. Ela estabeleceu balsas para os peregrinos e usava uma caverna para orações, agora conhecida como Caverna de Santa Margarida. Malcolm parecia em grande parte alheio aos efeitos duradouros dos esforços de Margarida, já que não era especialmente religioso. Mesmo assim, ele ficou satisfeito em deixá-la fazer suas reformas como queria. No dia 13 de novembro do ano de 1093, o destino deu um golpe cruel em Margarida, pois seu marido, Malcolm III, e o filho mais velho, Eduardo, morreram na Batalha de Alnwick contra os ingleses. A sombria tarefa de entregar essa notícia devastadora coube ao filho deles, Edgar, que ficou com o doloroso dever de contar essa notícia à sua mãe, arrasada pela dor. De acordo com os anais de Ulster, apenas 9 dias depois, em 16 de novembro do ano de 1093, Margarida, ainda na casa dos 40 anos, foi consumida pela profundidade do seu desespero, incapaz de suportar o peso esmagador da sua perda. No ano de 1250, o Papa Inocêncio IV a canonizou como Santa Margarida, honrando sua profunda santidade, lealdade inabalável à Igreja Católica Romana e seu trabalho transformador em reforma e caridade. Seu nome vive em igrejas ao redor do mundo, com a Capela de Santa Margarida no Castelo de Edimburgo sendo uma das mais veneráveis, fundada por seu filho, o rei Davi I da Escócia. O filho de Margarida, Davi, que serviu como príncipe dos Cumbrianos de 1113 a 1124 e reinou como rei da Escócia do ano de 1124 até o ano de 1153, continuou o legado de santidade de sua mãe. Sua linhagem se entrelaçou com os conquistadores normandos através de sua filha Edith, lembrada como Matilde,
que se tornou rainha da Inglaterra ao se casar com o rei Henrique I, o filho mais novo de Guilherme, o Conquistador. Assim, a influência de Margarida uniu as antigas linhagens de Wessex e dos normandos, garantindo a continuidade da linhagem de Alfredo o Grande dentro da família real inglesa. Poucas mulheres em toda a história medieval possuíram a riqueza, a ambição e a influência política de Leonor da Aquitânia. Nascida em uma das dinastias mais ricas e poderosas da Europa, Leonor herdou o vasto ducado da Aquitânia ainda jovem, uma herança tão imensa que a tornou uma das noivas mais cobiçadas da cristandade. Suas terras se estendiam por grande parte do sudoeste da França, sendo mais ricas e culturalmente mais vibrantes do que muitos reinos, concedendo a ela um nível de independência quase inédito para uma mulher de sua idade. Ela se tornaria não apenas uma rainha, mas duas. Primeiro, rainha da França através de seu casamento com Luís VII da França, acompanhando-o na desastrosa Segunda Cruzada, antes de anular a união em uma das separações mais consequentes da história europeia. Logo depois, ela se casou com o jovem e formidável Henrique II da Inglaterra, formando um império que se estendia das fronteiras da Escócia até os Pirineus. Por meio dessa união, Leonor tornou-se rainha da Inglaterra e matriarca do que viria a ser o poderoso Império Angevino. Mas Leonor era muito mais do que uma consorte real. Em uma época em que se esperava que as mulheres fossem apenas figuras decorativas, Leonor atuou como uma força política por direito próprio, governando terras, administrando cortes, moldando a diplomacia e influenciando a política de sucessão em toda a Europa. Seu casamento com Henrique ajudou a consolidar o poder após o caos da anarquia, a brutal guerra civil que havia dilacerado o reino por quase 2 décadas. Ela também foi mãe de uma dinastia extraordinária, dando à luz alguns dos governantes mais famosos da Idade Média, incluindo Ricardo I da Inglaterra, o lendário Coração de Leão, e João, o rei da Inglaterra, cujo reinado desastroso acabaria levando à assinatura da Magna Carta. Sua linhagem se espalhou pelas casas reais da Europa, unindo reinos através de casamentos, heranças e guerras. Mas talvez o que tornasse Leonor realmente notável fosse sua recusa em ser passiva em um mundo feito para silenciar as mulheres. Esta é a história dela. Leonor nasceu em um mundo de privilégios e expectativas extraordinárias. Ela nasceu por volta do ano de 1122 como a filha mais velha de Guilherme Diz, o Duque da Aquitânia. Por meio de seu pai, Leonor pertencia a uma das casas nobres mais antigas e ilustres da Europa, uma dinastia cujas raízes eram profundas no cenário político fragmentado da França pós-carolíngia. Ela é geralmente considerada descendente de Carlos Magno. Seu avô, Guilherme IX, foi um dos homens mais fascinantes e controversos de sua época, um duque guerreiro. Ele era famoso por seus casos escandalosos e natureza rebelde. Parece que dele, Leonor herdou mais do que o sangue. Ela herdou um legado de independência, sofisticação, caráter e uma ousadia que mais tarde definiria sua própria vida. A Aquitânia em si não era uma herança comum. Era vasta, rica e culturalmente distinta das paisagens mais frias e rígidas do norte da França. Suas cortes eram conhecidas pelo refinamento, música, poesia e erudição. De muitas maneiras, a Aquitânia parecia um mundo à parte, mais quente, mais rica e mais cosmopolita. Ser a duquesa da Aquitânia era possuir terras que rivalizavam com as dos reis em riqueza e influência. A mãe de Leonor morreu quando ela ainda era jovem, e grande parte de sua criação provavelmente ocorreu sob a cuidadosa supervisão da corte de seu pai. Ao contrário de muitas garotas nobres da época, Leonor parece ter recebido uma educação excepcionalmente ampla. Ela quase certamente aprendeu latim, instrução religiosa, administração doméstica e os costumes esperados de uma dama de alta linhagem. Mas ela também foi criada em um ambiente imerso em literatura, diplomacia e cultura aristocrática. Ela teria crescido ouvindo canções de amor, guerra e cavalaria, cercada por clérigos, poetas, nobres e cavaleiros.
A tragédia e a sorte chegaram de mãos dadas quando Leonor ainda estava na adolescência. No ano de 1137, seu pai morreu repentinamente, provavelmente devido a uma doença. A morte dele transformou Leonor da noite para o dia, de uma filha nobre para a herdeira mais cobiçada da Europa. Com apenas 15 anos de idade, Leonor herdou o ducado da Aquitânia e o país de Bondieu, tornando-se uma das mulheres mais ricas e poderosas da cristandade. A posição dela era ao mesmo tempo invejável e perigosa. Uma jovem herdeira solteira com domínio sobre terras tão vastas era um prêmio político incomparável para qualquer um. O rei francês agiu rapidamente. Em poucos meses, Leonor se casou com o filho dele, o futuro rei Luís VII da França. Quando Leonor se casou com o jovem príncipe no verão de 1137, não foi apenas um casamento real, mas um evento político que remodelou o equilíbrio de poder na Europa Ocidental. Reconhecendo o perigo de permitir que tal herança caísse em mãos rivais, o rei Luís VI da França não perdeu tempo em garantir Leonor para sua dinastia. Antes do final do ano, a jovem duquesa já havia se tornado a rainha da França. Poucos dias após o casamento, Luís VI morreu e os jovens noivos foram subitamente elevados ao cargo mais alto do reino. Mas se a Leonor havia sido moldada pela vibrante e sofisticada corte da Aquitânia, a corte francesa era um mundo completamente diferente. Era mais fria em todos os sentidos, menos alegre, mais rígida, mergulhada na piedade e cerimônia do norte. O próprio Luís era um jovem profundamente devoto e sério, originalmente destinado à vida na igreja antes da morte de seu irmão mais velho, que o colocou na linha de sucessão. Ele era introspectivo, austero e às vezes compenetrado até demais. Leonor, por outro lado, era inteligente, vivaz, politicamente consciente e acostumada ao refinamento e à relativa liberdade do Sul. Desde o início, o casamento foi uma união de opostos. Embora coroada rainha, Leonor não era um enfeite passivo. Ela rapidamente se estabeleceu como uma presença marcante na corte, trazendo consigo a riqueza cultural da Aquitânia, poetas, músicos, modos e gostos desconhecidos para muitos no norte da França. Ela era admirada, alvo de fofocas e, às vezes, alvo de ressentimento silencioso. Sua beleza e riqueza, por si só, tornavam impossível ignorá-la. Sua confiança a tornava ainda mais difícil de conter. No ano de 1145, acontecimentos no Oriente mudaram o curso da vida dela. Chegaram notícias de que a cidade cristã de Edessa havia caído para as forças muçulmanas, chocando a cristandade latina e levando Eugênio III a convocar uma nova cruzada. Movido pelo fervor religioso e talvez pelo desejo de glória, Luís VII tomou a cruz. Notavelmente, Leonor fez o mesmo. Foi uma decisão extraordinária. Rainhas medievais normalmente não acompanhavam exércitos atravessando continentes para zonas de guerra, mas Leonor não era uma rainha comum. No ano de 1147, ela partiu para a Terra Santa ao lado de seu marido, acompanhada por uma comitiva vinda da Aquitânia. No entanto, a Segunda Cruzada se mostraria desastrosa. O exército francês sofreu perdas catastróficas ao atravessar a Anatólia, enfraquecido por uma liderança ruim, falhas logísticas e ataques incessantes. A fome, o cansaço e o caos devastaram a expedição. Na desastrosa travessia do Monte Cádmo, muitos soldados foram massacrados depois que a vanguarda se separou da força principal. Luís foi amplamente criticado por sua indecisão e falta de habilidade militar. Leonor, por sua vez, sentia-se cada vez mais desiludida, não apenas com a cruzada, mas também com seu marido. Quando o grupo real finalmente chegou a Antioquia, Eleanor reencontrou seu carismático tio, Raimundo, o príncipe de Antioquia. Raimundo era tudo o que Luís não era: mundano, guerreiro, político, ambicioso politicamente e à vontade com as duras realidades da guerra nas fronteiras. Ele buscou o apoio de Leonor para campanhas contra as forças muçulmanas no norte da Síria, mas Luís, determinado a continuar em direção a Jerusalém, recusou. O que se seguiu tornou-se um dos grandes escândalos da época.
Rumores se espalharam de que Leonor e Raimundo haviam se tornado próximos demais, sugerindo um caso adúltero e incestuoso entre eles. É impossível saber se essas acusações eram verdadeiras. Os cronistas medievais não hesitavam em usar insinuações como arma contra mulheres poderosas, mas o dano já estava feito. O relacionamento de Leonor com Luís se deteriorou rapidamente, envenenado pela decepção mútua, desentendimentos políticos e um ódio pessoal crescente. Quando eles retornaram à França, o casamento já estava praticamente morto. Eles tinham tido apenas 2 filhas e nenhum herdeiro masculino vivo, um sério problema dinástico para a monarquia francesa. No ano de 1152, após anos de tensão crescente, o casamento deles foi formalmente anulado sob a justificativa de parentesco sanguíneo, algo que eles já sabiam desde o início. Apenas semanas após a anulação de seu casamento com Luís VII da França, Leonor tomou a decisão que alteraria permanentemente o mapa político da Europa. Em maio do ano de 1152, ela se casou com o jovem e extremamente ambicioso Henrique II da Inglaterra, então ainda Duque da Normandia e Conde de Anjou, um homem quase 10 anos mais novo que ela. Foi uma atitude incrivelmente ousada. Leonor tinha acabado de escapar de um casamento real e já era novamente uma das herdeiras mais cobiçadas da cristandade. Sua herança permanecia intacta, a Aquitânia ainda era dela, e isso vinha acompanhado de imensa riqueza, território estratégico e influência política. Qualquer homem que se casasse com Leonor não ganharia apenas uma esposa, mas acesso a um dos maiores domínios territoriais da Europa. Henrique entendia isso melhor do que qualquer um. A união era politicamente explosiva. Através de Henrique, as terras de Leonor agora estavam unidas à Normandia, Anjou e outros domínios continentais, criando um bloco de poder que superava em muito os domínios controlados diretamente pela coroa francesa. O rei francês só pôde assistir incrédulo enquanto sua ex-rainha ajudava a fortalecer justamente o homem que se tornaria seu adversário mais perigoso. Na época do casamento deles, a própria Inglaterra ainda estava se recuperando de quase 2 décadas de caos. O reino havia sido dilacerado pela anarquia, uma guerra civil brutal desencadeada após a morte de Henrique I da Inglaterra, no ano de 1135. Com seu único filho legítimo morto no desastre do White Ship, Henrique I nomeou sua filha, a Imperatriz Matilde, como sua herdeira. No entanto, após sua morte, seu primo Estevão tomou o trono, mergulhando a Inglaterra em anos de instabilidade, lealdades volúveis e oportunismo. Henrique era filho de Matilde. Ao se casar com Henrique, Leonor fortaleceu dramaticamente sua posição financeira e territorial em um momento crucial. A Aquitânia trouxe não apenas prestígio, mas também os recursos e a legitimidade necessários para reforçar sua reivindicação crescente. No ano de 1153, após anos de exaustão e derramamento de sangue, um acordo finalmente foi alcançado. Pelo Tratado de Wallingford, o rei Estevão concordou em reconhecer Henrique como seu herdeiro, deserdando seu próprio filho em favor da linhagem de Matilde. Quando Estevão morreu no ano seguinte, Henrique subiu ao trono como rei da Inglaterra e Leonor tornou-se a rainha da Inglaterra. A princípio, o casamento parecia ser uma parceria formidável. Henrique era brilhante e incansável. Leonor tinha experiência política, era rica por direito próprio e não era estranha aos mecanismos do poder. Ela deu a Henrique 8 filhos, garantindo a dinastia com um sucesso notável. Entre eles estavam futuros reis e rainhas cujos nomes moldariam a Europa medieval. Ricardo, o primeiro da Inglaterra, mais tarde imortalizado como Ricardo Coração de Leão; João, o rei da Inglaterra, cujo reinado conturbado culminaria na Magna Carta. Assim como filhas que se casaram com as casas reais de Castela, Sicília e Saxônia. Mesmo nesses anos iniciais de aparente triunfo, rachaduras já surgiam. Henrique não era um homem inclinado a compartilhar o poder facilmente, e Leonor não era uma mulher feita para a obediência silenciosa. Ela já havia sido duquesa por direito próprio antes de Henrique sequer usar uma coroa.
Embora ela tenha apoiado sua ascensão e ajudado a consolidar as bases de seu governo, o casamento deles acabaria evoluindo de uma parceria para uma rivalidade. Ainda assim, nos anos imediatamente após a ascensão de Henrique, Leonor estava no auge do poder feminino medieval. Ela não era só a rainha da Inglaterra, mas uma das figuras mais centrais de um sistema político que se estendia por grande parte da Europa Ocidental. Uma rainha, uma duquesa, uma arquiteta dinástica e mãe de uma geração de governantes. Seu casamento com Henrique II fez o que poucas uniões na história conseguiram. Ajudou a pôr fim à guerra civil na Inglaterra, estabilizou um reino fragmentado e forjou um poder transcontinental que dominaria a política europeia por décadas. Mas como Leonor logo aprenderia, construir um império era muito mais fácil do que manter unida a família que o governava. No início dos anos 1170, o casamento já começava a desmoronar. Henrique, como seu antepassado Guilherme, o Conquistador, não estava disposto a compartilhar nenhum poder com sua família. Essa falha ficou mais perigosa conforme seus filhos se tornavam adultos. Em 1170, Henrique coroou seu filho mais velho sobrevivente, Henrique, o jovem rei, como co-rei em um esforço para garantir a sucessão. No entanto, o título se mostrou em grande parte cerimonial. Apesar de receber uma coroa, o jovem rei recebeu pouca autoridade real, nenhuma base de poder independente e poucas responsabilidades significativas. Seus irmãos mais novos, Ricardo I da Inglaterra e Godofredo II, o Duque da Bretanha, também ficaram frustrados, cada um ansioso por terras, títulos e reconhecimento de um pai que não queria afrouxar seu controle sobre o poder. No centro desse crescente descontentamento estava a própria Leonor. Nesse ponto, o casamento já estava deteriorado. As repetidas infidelidades de Henrique a humilharam profundamente. Se o casal realmente se amava é impossível saber, mas qualquer afeto que um dia existiu entre eles claramente se transformou em amargura e desconfiança. Havia também interesses políticos em jogo. A Aquitânia não era simplesmente uma posse que Henrique havia adquirido através do casamento, mas sim a herança de Leonor e a base de seu poder. Ela há muito tempo via seu filho Ricardo como o legítimo herdeiro, e à medida que Henrique reforçava sua autoridade tanto sobre a família quanto sobre o império, Leonor passou a se alinhar cada vez mais com seus filhos do que com o marido. No ano de 1173, as tensões finalmente explodiram em rebelião aberta. O filho deles, Henrique, o jovem rei, enfurecido pela recusa do pai em lhe conceder poder de verdade, fugiu para a corte de Luís. Luís VII da França, o ex-marido de Leonor, que estava mais do que disposto a explorar as divisões dentro da dinastia Plantageneta. Logo, Ricardo e Godofredo se juntaram ao irmão mais velho e, juntos, os próprios filhos de Henrique se voltaram contra ele em uma das mais extraordinárias revoltas dinásticas da Idade Média. O que começou como uma disputa familiar rapidamente se transformou em uma crise política mais ampla. Nobres descontentes por toda a Inglaterra, Normandia, Bretanha e Anjou se uniram à causa do príncipe. Governantes estrangeiros, como os reis da França e da Escócia, ofereceram apoio. Por um momento, parecia possível que o próprio império pudesse se fragmentar sob a pressão. Eleanor também não ficou passiva diante desses acontecimentos. Embora alguns cronistas medievais tenham tentado minimizar ou transformar seu envolvimento em escândalo, está claro que ela apoiou ativamente a rebelião de seu filho. Seja motivada por cálculo político, lealdade materna ou anos de ressentimento acumulado contra Henrique, ela se colocou firmemente em oposição ao seu rei. Em algum momento durante a revolta, Leonor tentou deixar o país, provavelmente com a intenção de se juntar aos seus filhos ou fortalecer sua causa de forma mais direta. De acordo com a tradição posterior, ela se disfarçou com roupas masculinas para evitar ser descoberta. Não se sabe se esse detalhe é factual ou um acréscimo posterior. Seja como for, ela foi interceptada pelos homens de Henrique antes mesmo de conseguir escapar e foi presa. Henrique logo esmagaria a rebelião. Seu filho e herdeiro, Henrique, o jovem rei, morreu durante a campanha, vítima de disenteria,
embora ele mais tarde tenha se reconciliado, ao menos externamente, com seus outros filhos. Eleanor, no entanto, não recebeu tal misericórdia. Suas ações haviam ultrapassado um limite imperdoável. Ela não apenas discutiu com o marido, mas apoiou ativamente uma revolta armada contra o rei. Henrique também pode tê-la culpado pela morte do filho mais velho deles. A partir do ano de 1173, Leonor passaria aproximadamente 16 anos em cativeiro. Isso não era prisão no sentido de ser jogada em uma masmorra. Leonor continuou sendo uma rainha de imensa importância, e seu confinamento era confortável. Ela foi alojada em várias residências reais por toda a Inglaterra, tinha permissão para contar com criados a seu serviço, ler livros, usar roupas finas e até mesmo fazer algumas aparições limitadas na corte durante grandes festivais religiosos ou cerimônias. Henrique tinha motivos práticos e pessoais. Leonor era poderosa demais para ser deixada em liberdade. Como duquesa da Aquitânia e mãe de herdeiros rebeldes, Leonor continuava sendo um símbolo político poderoso e uma ameaça real. E assim, por 16 longos anos, a mulher mais poderosa da Europa tornou-se uma prisioneira real. Porém, a história de Leonor não acabou ali. Ela suportou humilhação, confinamento e derrota política. Mas ela sobreviveu a todos eles. Mais importante ainda, ela sobreviveu ao próprio Henrique. Quando Henrique II da Inglaterra morreu, no ano de 1189, os longos anos de cativeiro de Leonor finalmente chegaram ao fim. Leonor foi libertada por seu filho, Ricardo I da Inglaterra, que finalmente herdou o trono. Para Leonor, agora com quase 70 anos, a liberdade não foi o início da aposentadoria, mas o começo de um último e notável retorno ao poder. Ricardo foi coroado rei em setembro do ano de 1189, mas a Inglaterra nunca estava destinada a ser o centro de seu reinado. Um guerreiro antes de tudo, ele já estava se preparando para partir para a Terceira Cruzada, determinado a reconquistar Jerusalém após sua queda nas mãos de Saladino. Antes de partir, Ricardo confiou grande parte da estabilidade do reino à sua mãe, sabendo que poucos na Europa possuíam sua experiência política, autoridade ou legitimidade dinástica. Ela viajou por toda a Inglaterra e pelos territórios continentais, garantindo a lealdade ao governo de Ricardo, supervisionando questões políticas e ajudando a manter a ordem em um reino pressionado pelo enorme fardo financeiro das cruzadas. Ricardo havia arrecadado somas extraordinárias para sua expedição, vendendo cargos, terras e privilégios para financiar a campanha, deixando Leonor e seus ministros para lidar com as consequências. O papel dela se tornou ainda mais crucial durante a longa ausência de Ricardo. Seu irmão mais novo, João, ambicioso e extremamente pouco confiável, começou a manobrar para obter mais influência enquanto Ricardo estava no exterior. Leonor trabalhou cuidadosamente para conter as ambições de João e preservar a sucessão, ciente de que a estabilidade da dinastia dependia de evitar que a família voltasse a entrar em conflito aberto. No ano de 1192, uma crise ocorreu quando Ricardo foi capturado em sua jornada de volta da cruzada por Leopoldo V, o Duque da Áustria, e mais tarde entregue a Henrique VI, o imperador do Sacro Império Romano. O resgate exigido por sua libertação foi colossal. Mesmo em idade avançada, Leonor assumiu a responsabilidade de garantir a liberdade do filho quando muitos já teriam se afastado da vida pública. Ela supervisionou o aumento de impostos, a coleta de tesouros e o enorme esforço financeiro necessário para pagar o resgate. Seu compromisso não terminou aí. Apesar de estar na casa dos 70 anos, Leonor viajou pessoalmente por toda a Europa para entregar o resgate e negociar a libertação de Ricardo, uma tarefa extraordinária que refletia tanto sua resistência quanto sua determinação política. Ricardo foi finalmente libertado no ano de 1194 e retornou aos seus domínios, embora tenha passado pouco tempo na Inglaterra depois disso, concentrando-se em defender seus territórios continentais contra Filipe II da França. Mesmo após o retorno de Ricardo, Leonor continuou sendo uma presença influente, continuando a aconselhar, mediar e administrar os assuntos dinásticos. No entanto,
O reinado de Ricardo logo chegou a um fim abrupto no ano de 1199, quando ele foi mortalmente ferido enquanto sitiava o castelo de Chalieu na França. Sua morte desencadeou outra crise de sucessão, mas mais uma vez Leonor agiu rapidamente. Embora já idosa, ela desempenhou um papel decisivo ao garantir a sucessão de seu filho mais novo sobrevivente, João. Leonor passou seus últimos anos em um mosteiro. Ela morreu em 1º de abril do ano de 1204, provavelmente com cerca de 80 ou 82 anos de idade. Ela foi enterrada na abadia de Fontevraud, ao lado de Henrique II da Inglaterra e, posteriormente, de Ricardo Coração de Leão. Sua efígie ainda permanece lá. O legado de Leonor é imenso. Ela foi duquesa da Aquitânia, rainha da França, rainha da Inglaterra, participante de uma cruzada, patrona da cultura cortesã, mãe de reis e rainhas e a matriarca de uma das dinastias mais poderosas da Europa medieval. Por meio de seus filhos, sua linhagem se espalhou pelas casas reais da Inglaterra, França, Castela, Sicília, Saxônia e além. Ela foi mãe de Ricardo I da Inglaterra, um dos reis guerreiros mais celebrados da história, e de João, cujos fracassos acabariam levando a selamento da Magna Carta, um dos documentos fundamentais da história constitucional inglesa. Mas além do legado dinástico, ela permanece como uma figura extremamente rara para sua época. Uma mulher que não apenas influenciou o poder, mas repetidamente esteve no seu centro. Ela não foi passiva nem uma rainha ornamental. Ela governou terras, negociou alianças, financiou exércitos, suportou o encarceramento, sobreviveu a rebeliões e viveu mais do que quase todos os seus grandes contemporâneos. Poucas mulheres na história medieval tiveram vidas de tanta notoriedade, importância e resiliência. Ela foi, em todos os sentidos relevantes, uma das mulheres mais extraordinárias da Idade Média. Agradeço imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês torna esses vídeos possíveis. Um agradecimento especial a Stephanie Hasson, Teresa Lux e John Sykes. Se gostou do vídeo, curta, inscreva-se e compartilhe. E eu vejo todos vocês em breve para mais um Perfis Históricos.